Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E se você que está me assistindo, se você gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Então já me segue, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Mas vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês mais um vídeo, tá? De um cientista americano, onde ele foi convidado, né, por um cara que está lá meio que entrevistando ele, como se fosse um podcast. E a entrevista dele, ele pergunta o que ele acha sobre a teoria da evolução. Ele é um cientista cristão, ele acredita em Deus, e ele vai trazer ali a proposta do que ele acha sobre esse assunto. E isso é importante porque muitos ateus, né, muitas pessoas materialistas, agnósticos, enfim, as pessoas que não acreditam em Deus, elas adotam a visão de Darwin como uma forma de contradizer o que a Bíblia diz, o que a criação diz. Mas é importante destacar para vocês que Darwin, em nenhum momento, deixou claro que ele criou essa teoria para ficar contra Deus. Essas pessoas ateístas usam a teoria de Darwin como um dogma, como uma fé, quando na verdade a ciência em nenhum momento ela tem capacidade de negar a existência de Deus. Até porque estamos falando de dois campos de estudos totalmente diferentes. A ciência estuda aquilo que é material. A filosofia, a teologia é que vai estudar o ramo metafísico. Então é interessante ver, né, de um próprio cientista, para essas pessoas que acham que a teoria de Darwin é infalível, ele mesmo falando as falhas, as graves falhas que a teoria da evolução ainda tem. Então vou soltar o vídeo dele aqui, no final eu comento com vocês. Mas vamos ver o que é que cada um de vocês que está me assistindo acha sobre esse vídeo. Então vamos assistir. I believe in, I believe in microevolution. I believe that there are real evolutionary processes. I'm skeptical about what's called universal common descent, the idea that all living forms have evolved from one single common ancestor. I'm profoundly skeptical about chemical evolution, the idea that the non-living chemicals in a prebiotic ocean or prebiotic soup arrange themselves to form the first living cell. And I'm also skeptical about the creative power of the mutation selection mechanism, which, as it happens, so are many leading evolutionary biologists today. I attended a conference in 2016 at convened by the Royal Society in London, Royal Society being the oldest and most august scientific body in the world. And it was convened by a group of evolutionary biologists who were essentially dissatisfied with neo-Darwinism, the standard textbook theory that we learn in all high school and college textbooks. And many of them were saying we need a new theory of evolution. The first talk at that conference was given by Gerd Müller, a prominent Austrian evolutionary biologist, and he simply enumerated the five major what he called explanatory deficits of neo-Darwinism. And his basic perspective was the mutation selection mechanism does a good job of optimizing or modifying pre-existing forms. It can generate small-scale variation, but it does a very poor job of explaining the origin of those forms. Think about, for example, Darwin's finch beaks. Great job of explaining how variations in weather patterns result in changes in the shape and structure of the finch beaks. But that mechanism turns out not to do a good job of explaining the origin of birds or other major animal groups in the first place. So modification, yes. Innovation, no. But modification over massive amounts of time, don't you think that would eventually lead to new groups? Because a lot of new groups have similar origins, or at least origins from one ancestor. Well, time, like primates. Yeah, time was always the hero of the plot. But let me just run a couple of arguments by you, and let's see what you think. Okay, and I developed these in a lot of detail in my book Darwin's Doubt. If we now know, thanks to the genetic revolution, the molecular biological revolution, that if you want to build a new form of life, you have to have new code, because all new forms of life depend upon new anatomical, a fundamentally new type of animal, for example. So you need new anatomical structures but the new anatomical structures require new cell types. New types. So if you got animals that first come on the line and they have a digestive system, they have a gut. Well, you got to have enzymes that can
service a gut, that can process food. So enzymes are types of proteins. Proteins are built from the informational code in DNA. So anytime you want to get a new, it's just like in the computer world. If you want to give your computer a new function, you've got to provide new code. So we have these long digital bit strings of A's, G's, and T's, not zeros and ones, but A's, G's, and T's in a digital string, and we call that a gene. And if you have a section of DNA for building a protein, that's great, all works. Now, but if you want to build a fundamentally new form of life, you got to have new proteins to service the new cell types to build the new anatomical structures. In our computer world, we know that if you start randomly changing the zeros and ones in a section of digital code, you're going to degrade the function of that code long before you come up with a new string for making a new program or operating system. The functional sequences they're highly isolated in what's called sequence space. You can change a few things and still retain function, but after a very few number of changes, you're going to degrade the function, and long before you come up with a new function. Now, the Darwinian mechanism starts with the idea that there are random changes in those digital bit strings, those sequences of A's, C's, G's, and T's. And based on our experience in the computer world, we would expect that random changes are going to, again, degrade those strings long before they're capable of building a new protein. Sinceramente, um dos vídeos mais brilhantes que eu já assisti, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele deixa claro. Até certo ponto, ele até consegue acreditar, né, na microevolução. Para ele, como vocês viram, um problema ele começa realmente quando chega na macroevolução, que aí é totalmente diferente. Mas o que eu quero que vocês entendam com esse vídeo é que Darwin e todos os neo-darwinistas, né, a teoria da evolução, eles não conseguem fornecer todas as respostas. Eles não conseguem mostrar de fato a origem da vida. Perceba, muitas perguntas que eles não conseguem responder apontam diretamente para Deus. A pergunta que eu faço para vocês é essa: como surgiu a primeira vida de todas? O darwinismo não consegue responder. E Deus, ele é o mais provável quando nós observamos, como ele falou, né, a cadeia de complexidade que há no DNA, a informação que há no DNA, a complexidade da vida, da genética, das proteínas que há na vida em si, é um grau gigantesco de informação. E isso não pode, em hipótese nenhuma, ter vindo do acaso, como a teoria da evolução acredita. Então eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que existem falhas gigantescas que ainda se tem sobre a teoria da evolução, que essas pessoas não querem que você saiba. Para eles, acreditar em Deus é um salto lógico, um salto de fé, quando na verdade, utilizando as próprias informações que nós temos da biologia, nós podemos sim chegar a uma conclusão, como vocês acabaram de ver, de que faz sentido acreditar em um processo da criação. Nós não negamos literalmente a evolução. Ela pode ter acontecido, principalmente a microevolução. Mas o início da vida começou com Deus.